No vídeo de hoje, eu quero falar para você que é solteira ainda. Não quero falar nesse vídeo de hoje para mulheres casadas, porque hoje de manhã eu estava rezando aqui e me veio a inspiração de gravar um vídeo sobre como escolher um bom marido. Muitas pessoas que eu conheço, acompanho várias mulheres, e muitas delas não conseguiram ainda constituir o seu estado de vida. Quando você escolhe uma vocação a seguir, né, seja um celibato, seja o matrimônio, muitas mulheres desejam, mas não conseguem constituir o estado de vida, porque para você ter um estado de vida, precisa de duas coisas. Precisa de um homem e de uma mulher, se você quer se casar, não é mesmo? Então, hoje eu vou gravar para você esse vídeo especial, dizendo para você como você faz para escolher um bom marido, tá certo? O primeiro ponto que eu quero destacar para você nesse vídeo é o lugar onde você está buscando. Muitas vezes as mulheres, elas buscam um bom marido em um lugar que não vai ser o lugar que ela vai encontrar uma boa pessoa para se relacionar, certo? Então, tanto para o homem quanto para a mulher, essa é uma dica muito válida. Muitas vezes, vocês procuram em lugares que não são convenientes para encontrar uma pessoa que queira casar, que deseja um bom relacionamento. Tem pessoas que só vão pra festa pra curtir e tal, mas não gostam de ter um relacionamento fixo. Tem pessoas que não gostam de namorar pra casar. Tem pessoas que não querem casar. Então, como que você vai se relacionar com alguém que não quer casar? Esse é o segundo ponto. Você às vezes está tão desesperada para arrumar alguém e você não procura uma pessoa que deseja as mesmas coisas que você. Você tem que encontrar alguém que deseja as mesmas coisas que você deseja. Não adianta você estar com alguém só para dizer que não tá solteiro, né? Que tá com alguém. É algo que eu pensava muito. No final desse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho, tá? Uma coisa que eu pensava muito na época antes de eu conhecer meu marido, é que não adiantava mais pra mim pular de relacionamento em relacionamento. Eu queria alguém que fosse pra vida toda. Eu queria alguém que fosse sério. Eu queria alguém que tivesse as mesmas convicções que eu. Então não adiantava eu ficar por aí procurando uma pessoa que não queria a mesma coisa que eu queria. Então, esse é o segundo ponto, né? O primeiro que eu falei, lembra, procurar, ver o lugar que você está procurando. E o segundo, buscar alguém que queira a mesma coisa que você. O terceiro ponto que eu queria destacar, conheça a família da pessoa. Muitas vezes você começa a querer se relacionar com alguém, a pessoa não quer te apresentar para a família. E nesse ponto aí, eu acho que é importante você pensar, por que que essa pessoa não quer que eu conheça a família dela? Né? Já acompanhei alguns casais que se divorciaram também, e eu vejo que muitos casamentos não dão certo porque as pessoas não se conhecem. O namoro é fraco, né? Muitas vezes você acha que a pessoa vai mudar depois. E especificamente falando da família, quando você entra dentro do seio de uma família, você consegue perceber como se desenvolvem as relações dessa pessoa que você quer se relacionar no dia a dia dela, tá certo? Como que um filho, um marido que você quer escolher para você, como que ele como filho trata a mãe, como que os pais tratam essa pessoa que você quer escolher para ser o seu futuro marido. Isso também é um ponto muito importante, que às vezes você não se dá conta. E muitas mulheres acham até ótimo que o marido não queira ir para casa da mãe, ou acham ótimo que o namorado não queira ir para casa da sogra, né? Mas, gente, isso é um engano. Por quê? Porque isso é um reflexo de como que vai ser relacionamento dele com a sua futura família. É preciso que o seu namorado, a pessoa que você hoje em dia se relaciona, ele queira sim ter um bom relacionamento com a mãe, com o pai, com os irmãos. Sem isso, muito provavelmente, você não vai ter uma boa relação com ele dentro da vida conjugal, dentro do vínculo familiar, tá certo? Outro ponto importantíssimo que eu queria destacar é: vocês precisam ter uma vida de oração. Não adianta você querer se relacionar com alguém achando que vai ser só você e a pessoa. O relacionamento precisa ser, sim, a três. Você, a outra pessoa e Deus. Não adianta você achar que vai ter um relacionamento que dá para ficar livre de Deus. Porque Deus, ele tá em todo lugar. Deus, ele é o criador da nossa vida. Deus é a ordem suprema, como eu costumo falar para vocês aqui, falando da virtude da ordem, tá certo? Então, como que eu vou querer que alguém me ame se essa pessoa não ama a Deus mais do que eu? Que esse é um outro ponto que eu vou falar pra vocês do meu testemunho, tá certo? Eu preciso querer alguém que ame mais a Deus do que a mim mesma. Sabe por quê? Olha só, se uma
pessoa que você se relaciona é uma pessoa temente a Deus, quando ela pensar em te trair, ela vai pensar 1000 vezes. Porque ela vai pensar que ela vai estar primeiro traindo a Deus, ela não vai estar traindo a você primeiro. Ela vai pensar que a traição é um pecado contra os 10 mandamentos. Então ela não vai pensar que te trair vai ser simplesmente te trair. Ela vai pensar que ela vai estar traindo a Deus primeiro. Então a pessoa que ama a Deus primeiro do que ama você primeiro, ele vai sim te amar muito. Ele vai te amar muito. Porque ele sabe que Deus ele precisa estar em primeiro lugar na vida de vocês. E ele vai pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa que vai te machucar. Então, pra mim, isso daí foi algo assim que virou a chave da minha vida e que vocês vão ver que no meu testemunho que eu vou dar daqui a pouco pra vocês, fez muita diferença pra encontrar um bom marido, tá certo? Porque foi uma das coisas que eu coloquei na minha lista. E aí, eu vou te falar mais um ponto que é interessante pra você encontrar um bom marido, que é o quê? Faça uma lista, colocando pra Deus tudo que você gostaria de encontrar em uma pessoa. As coisas mais importantes, das mais importantes para as menos importantes. Faz uma ordem de prioridade, né? Porque não dá para atender todas as suas necessidades. Mas coloca tipo assim, um top 3 das coisas mais importantes para você e depois termina a lista. Coloca 10 coisas, não vai inventar muita coisa não. Coloca 10 coisas que são muito importantes para você, para encontrar em alguém, para se relacionar com alguém. E dessas 10 coisas, coloca 3 bem acima da lista, para ser o top 3 dessa lista que você vai fazer, tá certo? Dentro dessa lista, você vai colocar, em primeiro lugar, eu já te digo logo, algo que eu já falei antes. Senhor, que seja alguém que te ame mais do que a mim. Pronto, coloca isso aí como primeiro lugar da lista, tá certo? Que aí depois você coloca as outras coisas. Então, na verdade, para essa ordem de prioridades, você só vai ter 2 coisas que você vai escolher como prioridade. Porque, na verdade, a primeira coisa que você tem que escolher é essa, né? Que alguém tem que te amar a Deus mais do que a ti. E isso vale para você também. Também se você não tiver isso na sua cabeça, se você achar que isso é besteira, não vai fazer muito sentido você colocar isso na lista, né? Então, tenta pensar que isso tem que ser uma prioridade para você, principalmente, né? Amar alguém que ame mais a Deus do que a ti. E você também, você tem que amar mais a Deus do que essa pessoa que você vai estar se relacionando. Porque o amor de Deus, ele vai purificar o seu relacionamento. Ele vai purificar essas coisas que você deseja e que muitas vezes você nem sabe o que é. Muitas mulheres começam um relacionamento sem saber exatamente o que elas buscam. E aí me leva a um outro ponto que é importantíssimo para você encontrar em alguém, para encontrar um bom marido. Você precisa buscar ter uma cura interior. Isso aí para mim foi algo fundamental. Inclusive eu te indico um livro que se chama Liberdade Interior. Esse livro mudou a minha vida nesse sentido, né? Quando eu estava buscando alguém que realmente fosse alguém para a vida toda. Quando eu li esse livro, né, eu percebi que tinha muita coisa na minha vida que precisava ser, que estava, sabe, assim, desestruturada, que estava quebrada dentro da minha afetividade. E ele fez toda a diferença. Inclusive, esse livro está dentro do nosso clube de leitura para mulheres, que também para mães, para esposas, mas o público em geral é mulheres. E se você quiser adquirir só esse livro do clube de leitura, né, as aulas sobre esse livro, elas vão estar disponíveis nos próximos meses. A gente não disponibilizou ainda, mas ela tá dentro do nosso clube de leitura, tá certo? É só você seguir o nosso clube de leitura Mãe do Bom Conselho, que aí você vai ter mais informações nos próximos meses sobre esse livro. Eu acho que vai ser o nosso 5º livro, salvo engano, né? Daqui a uns 2 meses a gente vai ter mais informações sobre as aulas desse livro, e que inclusive quem vai fazer as aulas desse livro sou eu. Então, eu te recomendo fortemente que você leia o livro Liberdade Interior. E inclusive esse livro, Liberdade Interior, ele faz parte do caminho Ordo Amores, que é um caminho de cura interior que a comunidade católica Shalom traz para nós todos, para homens e mulheres, né? Tem vários livros que você pode usar dentro desse caminho. O Liberdade Interior é um dos livros desse caminho, tá certo? Mas existem inúmeras formas de você buscar, né? Alguém que vai te acompanhar, que vai rezar por você, um acompanhador, se você não tem, não sabe o que é isso, me manda uma mensagem que eu te explico o que é. Mas é importante que você realmente tenha alguém que vá buscar te ajudar nesse percurso de liberdade interior também, tá certo? E por fim, né, porque eu não queria que esse vídeo ficasse muito extenso, eu vou compartilhar com você como foi o meu processo para descobrir, né, para ter um bom marido, porque no final eu vou te fazer
um convite também, tá certo? Tô suando, gente, aqui, porque eu tô em Fortaleza, fazendo esse vídeo, na casa da minha mãe, que não tem ar-condicionado, e não tá acostumado com o calor daqui mais. Mas vamos lá, vou te dar o meu testemunho sobre como Deus me deu a graça de conseguir um bom marido para te inspirar. Quando foi em 2000 e... acho que pouco mais assim, falando um pouco sobre antes de eu conhecer o meu marido. Eu estava num tempo com o coração muito agitado, muito desfacelado. Eu cresci dentro da igreja, porém houve um tempo que eu me afastei, né? E sempre fui uma pessoa que gostei de namorar muito. Tive vários namorados, não tive, meu marido não foi aquele que foi o meu primeiro namorado da vida, não foi. E sempre tinha, eu me relacionava com outras pessoas. Não era aquela mulher que saía ficando com todo mundo, não era. Mas eu gostava de ter algo mais sério. Se tinha alguém que eu queria me aproximar, né? Eu dizia assim, não, eu não gosto de ficar, vamos então namorar. Ou então, vamos ter algum relacionamento que seja mais duradouro. Eu não gostava de ir por festa e ficar com a pessoa na festa, é isso. E à medida que o tempo foi passando, eu fui me relacionando com várias pessoas. Tive vários namorados. Mas, de uma maneira especial, eu tive um relacionamento que mexeu muito comigo, né? E nesse tempo, eu fiquei muito ferida, muito ferida, né? Então, houve esse tempo que eu fiquei muito mexida, muito ferida. E eu disse, ok, eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu tô muito ferida. Tem uma música que fala, né? Um dia perdido em minhas fraquezas, ferindo e ferindo. Era assim que eu me sentia. Que eu estava sempre tentando buscar relacionamentos que não preenchiam a minha vida e eu acabava me ferindo mais e ferindo outras pessoas também. Então, nesse dia, né, depois de uma grande decepção, eu disse, Senhor, eu não quero mais me relacionar com ninguém de qualquer jeito. Eu quero que você mande pra mim. E aí eu fiz a minha lista. Eu quero que você mande pra mim uma pessoa que te ame mais do que a mim. Tem que ser, porque se não for assim, eu vou deixar de fazer a minha oração para conversar com essa pessoa que eu for me relacionar, eu vou deixar de te amar, eu vou deixar de me relacionar contigo, eu vou deixar de viver uma vida em Deus, né? Então, nesse tempo, eu já conhecia o meu esposo, ele era meu amigo. Só que ele não era alguém que eu pensava e olhava para ele como alguém que eu poderia namorar. Era apenas alguém que eu conhecia, na verdade. Ele não era meu amigo, ainda amigo mesmo, era um conhecido. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos ficando mais amigos, né? Coloquei vários itens na minha lista, né? O que eu gostava de uma pessoa e tal. Tem os meus itens, as minhas preferências. Fui colocando na lista. Mas o top da lista foi esse que eu acabei de falar. Que eu disse pra você colocar na sua lista também, tá certo? Alguém que te ame mais do que a mim, Senhor. É esse. E aí, eu posso te garantir. Esse daí é o segredo que você tem que colocar na sua lista. Se você acha que isso não é importante, então esquece, continua procurando do jeito que você quiser, mas esse é o segredo para você colocar na sua lista. Procure alguém que ame mais a Deus do que a você. E um outro ponto importante que eu não falei antes, mas que muita gente já sabe, é peça a São José. Eu pedia muito a São José que me mandasse um José, muito mesmo, né? Até brinco com a minha sogra, né, que eu dizia assim pra ela, olha, Deus manda, às vezes as mulheres ficam pedindo para Santo Antônio, aí Santo Antônio vai e escolhe. Santo Antônio não escolhe muito, não, ele vai mandar, brincando, claro que Santo Antônio escolhe, né? Mas o segredo mesmo é pedir a São José, porque São José é marido de Nossa Senhora, então não tem erro. Se Deus escolheu José para ser mulher de Maria, então, ou para ser esposo de Maria, então é porque Deus sabia que ele era um bom homem, Deus sabia do coração de José, então foi o escolhido. Então, pedia também a Deus alguém como José. E pedia muito a São José que intercedesse por essa graça, né? De me mandar alguém que fosse como ele. Pedia, São José, me ajuda, né? Me mande um José. Então, nesse tempo, eu já era, assim, conhecia o meu esposo, né? Atual esposo. Mas eu não era muito amiga dele. E o tempo foi passando, muitas pessoas se aproximavam de mim, mas eu dizia não, né? Fechada para balanço total, não queria saber de ninguém, né? E sempre dizendo, Senhor, e aí, Jesus, quem é, né? O meu José, rezando pelo meu José, pedindo a Deus pelo meu José, até que um dia, nesse tempo já mais próxima do meu esposo, né? Que na época era meu amigo, a gente já tava mais amigo e tal. Uma amiga minha falou pra mim, olha,
o Davi, acho que ele gosta de ti. Aí eu fiquei, né, não, será, né, naquela coisa, na minha e tal. E então chegou um determinado dia que nós estávamos conversando no MSN. Quem lembra do MSN? É o novo. A gente estava conversando no MSN e ele mandou uma mensagem e disse assim: olha, moça, eu preciso sair porque eu tô indo fazer minha oração agora. Aí me deu um estalo. Eu fiquei, meu Deus, era exatamente o que eu tinha pedido a Deus. Eu tinha pedido a Deus que me mandasse alguém que amasse mais a Deus do que a mim. Inclusive, uma frase que eu tinha dito pra Deus era essa. Eu falei, ó, tem que ser alguém que se eu tiver no telefone com a pessoa diga assim, eu preciso desligar, que eu não fiz minha oração ainda, viu? Tem que desligar. Era assim que eu tinha pedido a Deus. E aí ele falou pra mim justamente isso. Ele falou no MSN, não foi no telefone, no MSN. Ei, eu preciso sair porque eu ainda tenho que fazer minha oração. Então, pra mim, aí virou a chave. Virou a chave e eu disse, rapaz, eu acho que é esse menino, né? Esse menino, na época, né? E aí comecei a conversar com a pessoa que me acompanhava na época, a parceira do meu grupo de oração. E realmente Deus, ele foi formando e confirmando que era aquilo que ele tinha pra gente. Dentro da comunidade Shalom, que é a comunidade a qual eu participo, a gente tem um processo que se chama caminhada. Né? Que o que é a caminhada? Nada mais é do que uma amizade. É uma amizade que você vai ter com a pessoa. Você não fica com ninguém. Você está ali para conhecer, conversar com a pessoa. E dentro desse processo, né, você sai com os amigos, conversa bastante e reza. Né? A gente tinha uma vida de oração para saber se era a vontade de Deus que a gente namorasse ou não. E nesse tempo, Deus foi confirmando, né, que era aquilo que Deus queria para nós. Então, depois disso, né, depois da gente ter esse processo de caminhada, a gente caminhou em torno de 3 meses, mais ou menos, a gente começou a namorar em agosto de 2009. E estamos juntos até hoje. Começamos a namorar em agosto de 2009, namoramos até agosto de 2013, quando a gente noivou. A gente noivou no dia do nosso... Na verdade, não foi no dia do nosso aniversário de namoro, foi no dia do meu aniversário. E nós casamos em março de 2014 e estamos juntos até hoje. Por quê? E o que eu atribuo a isso tudo, né? O namoro, ele é muito importante. É a fase em que a gente vai descobrir se aquela pessoa realmente é a pessoa que é perfeita para nós, né? Que Deus escolheu para nós, mesmo com as suas dificuldades, com as suas diferenças, né? Não somos perfeitos, eles também não são perfeitos, nem nós somos perfeitos. Mas eu atribuo muito, né, muito mesmo, o nosso relacionamento ter dado certo, não só pelo namoro e não só por esses anos de casado. Tudo isso foi muito importante pra gente estar junto até hoje, né? Mas eu acredito fortemente que esse período em que eu pedi a Deus para encontrar alguém conforme o coração dele fez toda a diferença na nossa vida. Eu pedia muito a Deus, assim, gente, realmente eu tava cansada de me relacionar e não dar fundo, não dar fim nas coisas, né? Não ser aquela pessoa que realmente eu via que era a pessoa certa. E eu acredito que você que tá vendo esse vídeo deve ter passado por isso também. De encontrar várias pessoas que não se encaixavam com o que você queria, você se decepciona, acha que mas no final das contas não é aquela pessoa ideal. Porque da mesma forma que também você tem muitas feridas, a outra pessoa com quem você está relacionando também tem feridas, né? São duas pessoas que vão trazer a carga de uma vida para dentro de um relacionamento. Então, o período inicial, até mesmo antes de você conseguir encontrar aquela pessoa ideal, ele é tão importante quanto o período de namoro para pensar em um casamento. Às vezes você acha que é por acaso, não é por acaso que você encontra alguém. Então, falo principalmente para as mulheres que decidiram, né, e sentiram que o matrimônio é seu estado de vida. Se você acha que é por acaso que você vai encontrar a pessoa que Deus quis para você, não é por acaso. Você precisa pedir a Deus muito essa graça e se determinar por isso também. E se ainda não encontrou, peça a Deus a graça para que ele possa abrir as portas para que você conheça a pessoa que Deus quis para você. Você pode achar estranho eu fazer esse vídeo, né? O meu perfil não é de falar sobre relacionamentos para pessoas que não são casadas. Eu falo mais para mães. Mas Deus colocou no meu coração hoje isso, quando eu estava rezando de manhã, porque eu sempre fui uma pessoa que falei muito para as minhas amigas
sobre os relacionamentos. Rezava muito por elas enquanto eu estava em missão. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui em missão para Nazaré, Israel. Morei na casa de Nossa Senhora e de São José. E lá nesse santuário eu coloquei o nome das minhas amigas, né, que eu pedia pelo relacionamento delas, para que elas conseguissem namorado, tivesse o seu José. Rezei muito pelo meu relacionamento também. Acredito que grande parte, né, daquilo que Deus ele coloca nas nossas vidas hoje como família foi atribuído também a esse tempo que eu estive em missão, meu esposo teve missão em outro lugar, e eu estive em missão na casa de Nazaré. Rezava muito para que a gente conseguisse constituir a nossa família. E eu vejo que isso para mim hoje, quando eu estava rezando, foi algo que Deus foi mostrando, que eu precisava também ajudar outras mulheres nesse caminho, né? Porque depois disso, né, eu ainda tenho amigas que, depois de todo esse tempo, acreditem, das minhas amigas que eu rezava para que elas conseguissem o seu José, né, somente 2 delas ainda não encontraram o seu José, né? Mas depois disso, outras mulheres eu fui encontrando e acompanhando que também não tinham encontrado seu José. Então eu pensando hoje nessa manhã, né, dizendo, Senhor, como eu posso lembrar de ajudar essas pessoas? E aí Deus colocou no meu coração que eu viesse aqui compartilhar com você esse testemunho, desse para você essas dicas e mais, não só isso. Deus colocou no meu coração que a gente precisava fazer juntas uma novena a São José. Eu vou rezar então com você uma novena a São José. Você pode dizer assim, Bruna, mas 19 de março já passou. E aí eu te digo, realmente já passou, porque a gente reza a São José, né? Algo que eu aprendi no santuário. 19 de março a gente celebra São José, esposo da Virgem Maria. E 1º de maio a gente celebra São José trabalhador. Então, geralmente a gente reza para São José como esposo em 19 de março e como trabalhador em 1º de maio, certo? Porém, quando eu estava tendo essa inspiração de chamar essas mulheres para rezar comigo e também rezar por essas mulheres, mesmo que você não esteja rezando comigo, eu vou rezar por você também, para todas as mulheres que buscam, né, constituir a sua família. Deus colocava no meu coração que, principalmente, eu tenho que rezar por aquelas que já são mais velhas e ainda não conseguiram constituir o seu estado de vida, certo? Então, quando eu pensei, eu digo, como que eu vou fazer essa novena? E Deus colocou no meu coração, faça para terminar a novena pro dia de São José Trabalhador. E eu disse, Senhor, mas é São José Trabalhador. Ele disse, olha, minha filha, é fora de época mesmo. Uma mulher que não tem, né, que já passou da idade, né, de casar, que as pessoas falam, uma mulher de mais de 40 anos, ela não tá mais naquela idade de menininha que tá buscando casar, ela já tem mais de 40 anos. Então, é fora de época, pois essa novena de São José é para fora de época mesmo. Então, pode ser que você veja esse vídeo aqui, não nessa época agora que eu vou começar a novena. Mas saiba que você vai começar essa novena para São José em qualquer época. Só comece. Não espere. Por quê? Porque você não tem mais tempo a esperar. Peça a São José que te dê a graça de conseguir aquela pessoa que está no coração de Deus e não tem tempo a esperar. Você precisa constituir o seu estado de vida. Se é da vontade de Deus que você case, Deus ele vai abrir as portas, mas você tem que fazer a sua parte também, tá certo? Então, a gente vai estar começando essa novena a São José, dia 22 de abril de 2025. E vamos terminar um dia antes dia de São José Operário. Aproveita, São José, e manda um homem que seja trabalhador também, né? Para essas minhas irmãs. A gente vai começar dia 22 de abril e vamos até o dia 30 de abril fazer essa novena a São José para homens também, se você tiver algum amigo que deseje ver, né, que deseja encontrar uma boa mulher, homens e mulheres que queiram encontrar um bom marido, uma boa esposa, tá certo? Até o dia de São José Operário, tá bom? Então, esse vídeo aqui foi para compartilhar um pouco sobre o meu testemunho, de como eu consegui, pela graça divina, conseguir um bom marido, né, um bom matrimônio. E eu gostaria muito que muitas outras pessoas tivessem essa oportunidade de encontrar uma pessoa tão maravilhosa que está dentro do coração de Deus, porque eu sei que você merece essa pessoa. Se você tá aqui, né, você tá buscando algo que não é um relacionamento qualquer, mas um relacionamento que vem de Deus. E sim, você merece construir uma família, ter filhos, merece ter aquela pessoa que Deus escolheu para você e conhecer. Ela tá em algum lugar,
só precisa saber onde é que ela tá. Peça a Deus que ela vai te dar a graça e vai te ajudar. Então vamos comigo, a gente vai fazer essa novena juntos, do dia 22 de abril a 30 de abril de 2025. Se você pegar esse vídeo depois desse tempo, não se preocupa, começa essa novena já, assim que você encontrar esse vídeo, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha para quem você acha que precisa saber dessa novidade, dessa novena que a gente vai fazer. E não deixa de participar aqui comigo nesse período, começa no dia 22 de abril de 2025. E, por favor, deixe seu like no vídeo, me siga aqui, inscreva no meu canal, me siga também lá no Instagram, BrunaTF Ramos, e vamos lá, levar mais pessoas e mais para termos famílias santas. Deus abençoe vocês.